Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje será o capítulo 12 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Capítulo 12. As escolas podem ser reformadas. Devem aplicar-se remédios para tentar curar as doenças inveteradas? É penoso e difícil, considerado quase impossível, curar as doenças inveteradas. Todavia, se alguém encontra um remédio eficaz, acaso o doente rejeita-o? Ou não deseja antes aplicá-lo o mais depressa possível, principalmente se sente que o médico é guiado, não por uma opinião temerária, mas por uma razão sólida? Eis-nos, por isso, chegado ao momento de, relativamente ao nosso ousado propósito, mostrar, primeiro, quais são as nossas promessas, segundo, em que se fundamentam. Que propõe e promete agora o autor? 2. Prometemos uma organização das escolas através da qual, ponto 1. Toda a juventude, exceto a quem Deus negou a inteligência, seja formada. Ponto 2. Em todas aquelas coisas que podem tornar o homem sábio, probo e santo. Ponto 3. Que essa formação, enquanto preparação para a vida, esteja terminada antes da idade adulta. Ponto 4. Que essa mesma formação se faça sem pancadas, sem violências e sem qualquer constrangimento, com a máxima delicadeza, com a máxima doçura e como que espontaneamente. Da mesma maneira que um corpo vivo cresce em estatura, sem que tenha necessidade de mover os seus membros, nem para um lado, nem para o outro, pois basta que prudentemente seja alimentado, ajudado e exercitado, para que, por si, pouco a pouco, cresça em estatura e em robustez, quase sem se aperceber disso. Do mesmo modo, se alimenta, ajuda e exercita o espírito prudentemente, essa intervenção converte-se, por si mesma, em sabedoria, em virtude e em piedade. Ponto 5. Que todos se formem com uma instrução não aparente, mas verdadeira, não superficial, mas sólida, ou seja, que o homem, enquanto animal racional, se habitue a deixar-se guiar, não pela razão dos outros, mas pela sua, e não apenas a ler nos livros e a entender, ou ainda a reter e a recitar de cor as opiniões dos outros, mas a penetrar por si mesmo até o âmago das próprias coisas e a tirar delas conhecimentos genuínos e utilidade. Quanto à solidez da moral e da piedade, deve dizer-se o mesmo. Ponto 6. Que essa formação não seja penosa, mas facílima, isto é, não consagrando senão 4 horas por dia aos exercícios públicos e de tal maneira que um só professor seja suficiente para instruir, ao mesmo tempo, centenas de alunos, com um esforço 10 vezes menor que aquele que atualmente costuma despender-se para ensinar cada um dos alunos. Ilustra-se a atitude dos homens a respeito das novas invenções com o exemplo da máquina de Arquimedes. 3. Mas quem acreditará nestas coisas antes de as ver? É bem sabido que, antes de qualquer invenção, todos os homens têm tendência para se admirar, pensando como essa invenção possa ser possível. E, depois que foi inventada, admiram-se pensando como é que já o não fora há mais tempo. Quando Arquimedes prometeu ao rei Hierão lançar ao mar, com uma só mão, um navio tão grande que 100 homens não podiam remover, foi recebido com um sorriso, mas depois viram com admiração. E do Novo Mundo? 4. Nenhum rei, exceto o de Castela, quis dar ouvidos ou a menor ajuda a Colombo, que esperava descobrir novas ilhas ao ocidente para que tentasse a prova. A história recorda que os próprios companheiros de navegação, tomados de indignação e de desespero, estiveram prestes a lançar Colombo ao mar e a regressar, sem haver realizado a empresa.
No entanto, foi descoberto aquele tão vasto novo mundo. E agora, todos se admiram como foi possível que tivesse permanecido desconhecido durante tanto tempo. Mas vem também a propósito a seguinte brincadeira feita pelo próprio Colombo. Os espanhóis, invejosos da glória adquirida por um italiano com a sua grande descoberta, bombardearam-no durante um banquete com sarcasmos e, entre outras coisas, disseram em voz alta para que ele ouvisse que a descoberta daquele hemisfério tinha sido resultado de um acaso e não de um ato de bravura, e podia ter sido feito por qualquer outro. Então, Colombo propôs este interessante problema: como é que um ovo de galinha pode manter-se sobre uma das extremidades sem qualquer apoio, depois de todos os outros o terem tentado em vão? Ele, batendo levemente com o ovo no prato e quebrando um pouco a extremidade, conseguiu que o ovo se mantivesse direito. Todos se puseram então a rir e a gritar, dizendo que, assim, também eles eram capazes. Colombo respondeu: com certeza, porque o viste fazer. Mas por que é que nenhum fez antes de mim? E da arte tipográfica. 5. Creio que teria acontecido o mesmo se João Fausto, inventor da arte tipográfica, tivesse começado a divulgar que tinha descoberto a maneira de um só homem, em 8 dias, escrever mais livros do que habitualmente escreveriam 10 copistas bem treinados, durante um ano inteiro, e que esses livros seriam escritos de uma maneira elegante e que todos os exemplares teriam exatamente a mesma forma até a última vírgula, e que todos seriam corretíssimos, desde que um só deles fosse correto, etc. Quem acreditaria nele? A quem não teria parecido enigmas estas afirmações? Ou, ao menos, uma gabarulice vã e inútil? E eis, todavia, que agora até as crianças sabem que isso era verdade. E da arte de bombardear. 6. Se Bertold Schwartz, inventor dos canhões de bronze, se voltasse para os frecheiros e lhes dissesse: os vossos arcos, as vossas balistas, as vossas fundas valem pouco, eu vos darei um engenho que, sem recorrer à força dos braços, apenas pela ação do fogo, não só atirará pedras e pedaços de ferro, mas lançá-los-á mais longe e atingirá o alvo com maior certeza e o destruirá e abaterá mais depressa. Quem o não teria acolhido com uma grande risada? De tal modo, é costume tomar as coisas novas e inusitadas por coisas miraculosas e incríveis, e da arte de escrever. 7. É certo que os índios da América não poderiam imaginar que era possível um homem poder comunicar a outro homem os sentimentos da sua alma, sem falar, sem enviar um mensageiro, mas apenas com a expedição de um pedacinho de papel, enquanto que entre nós até os mais estúpidos o entendem. Por isso, por toda a parte, em todos os casos, se pode dizer: as empresas outrora consideradas impossíveis farão rir os séculos futuros. Também a invenção de um método perfeito está sujeita a críticas. 8. Que não vai acontecer de maneira diferente com este novo invento, diz-no-lo uma voz interior. Mas ainda sofremos já, em parte, o assalto da crítica. Todos se admirarão e se indignarão de que haja pessoas que ousem lançar em rosto às escolas, aos livros e aos métodos aceites pelo uso a sua imperfeição e propor um não sei quê de insólito e superior a toda a crença. Como se deve obviar a estas críticas? 9. Ser-me-ia, na verdade, fácil afirmar que os resultados futuros provarão que a minha afirmação é absolutamente verdadeira. Assim confio em Deus. Mas, como não escrevo estas coisas para o vulgo ignorante, mas para pessoas instruídas, devo demonstrar que é possível que toda a juventude seja instruída nas letras, na moral e na piedade, sem todo aquele enfado e dificuldade que, com o método correntemente em uso, experimentam por toda a parte, todos os professores como os alunos.
Fundamentos da demonstração científica. 10. O fundamento único, mas mais que suficiente desta demonstração está no seguinte princípio: qualquer coisa para onde se inclina por natureza, não somente se deixa facilmente conduzir, mas até para lá se dirige espontaneamente, com verdadeira satisfação, de tal modo que sente mesmo dor, se disso é impedida. Explicação. 11. É certo, com efeito, que para que uma ave se habitue a voar, um peixe a nadar, uma fera a caminhar, não é necessário constrangê-los. Fazem-no logo que sentem que os membros destinados a esses movimentos estão suficientemente desenvolvidos. Também não é necessário constranger a água para que corra pelas encostas, ou o fogo para que queime, desde que haja combustível e ar, ou uma pedra redonda para que role para baixo, ou uma pedra quadrada para que se mantenha no seu lugar, ou os olhos ou o espelho para que, havendo luz, recebam os objetos, ou a semente para que, ajudada pela umidade e pelo calor, germine. Todo o ser tem possibilidade de fazer espontaneamente aquelas coisas para que foi destinado, ajudado, ainda que pouquíssimo, falas. E a aplicação. 12. Ora, uma vez que, como vimos no capítulo 5, em todos os homens, excetuamos os monstros de homens, existem por natureza as sementes da ciência, da moral e da piedade, daí se segue necessariamente que eles não precisam senão de um ligeiríssimo estímulo e de uma direção inteligente. Primeira objeção. 13. Mas objeta-se: não se faz um mercúrio com qualquer madeira. Respondo: mas de qualquer homem faz-se um homem, se a corrupção se mantém afastada. Segunda objeção. 14. É todavia verdadeiro, replica outro, que as nossas capacidades interiores foram enfraquecidas com a primeira queda. Respondo: mas não foram extintas. Também, na verdade, as forças do corpo estão muito enfraquecidas. Todavia, sabemos reconduzi-las a seu vigor natural, com passeios, corridas e com os exercícios das profissões manuais. Efetivamente, embora as duas primeiras criaturas, imediatamente após terem sido criadas, pudessem andar, falar e raciocinar, e nós, se primeiro não aprendemos pela prática, não possamos nem andar, nem raciocinar, daí não se segue, todavia, que essas coisas não possam aprender-se senão de modo confuso e penoso e por caminhos incertos. Com efeito, se aprendemos sem grandes dificuldades a fazer aquilo que é próprio do corpo, a comer, a beber, a caminhar, a saltar e a exercer profissões manuais, por que não havemos de aprender também as coisas que são próprias da mente, desde que não falte a necessária instrução, que hei de acrescentar mais? Em alguns meses, o domador de cavalo ensina um cavalo a trotar, a saltar, a voltear e a regular o movimento em conformidade com os sinais do chicote. Um vulgar charlatão ensina o urso a fazer pantomimas, uma lebre a tocar tambor, um cão a conduzir o arado, a lutar, a adivinhar, etc. Uma bruxa frívola ensina um papagaio, uma pega, um corvo a imitar a voz humana ou certas melodias, etc. E tudo isto, embora não seja conforme à natureza, em pouco tempo. E não poderá o homem ser facilmente educado naquelas coisas para as quais a natureza não apenas o chama e conduz, mas até o atrai e arrasta? Tenhamos vergonha de o afirmar, para que até mesmo os domesticadores de animais se não riam sarcasticamente na nossa cara. Terceira objeção. 15. Mas, replica-se ainda, a dificuldade intrínseca das coisas é tal que nem todos as entendem. Respondo: que dificuldade é essa? Porventura, haverá na natureza um objeto de cor tão sombria que não possa refletir-se no espelho,
desde que seja devidamente colocado diante dele quando há luz? Porventura, haverá alguma coisa que não possa ser pintada numa tela, desde que a pinte quem conhece a arte da pintura? Porventura, haverá alguma semente ou raiz que a terra não receba no seu seio e com o seu calor não faça germinar, desde que haja quem saiba onde, quando e como cada coisa deve ser plantada e semeada? Acrescentarei ainda isto: não há no mundo um penhasco ou uma torre tão alta que não possa ser escalada por quem quer que tenha pés, desde que a ela se encostem as escadas necessárias, ou então talhando as rochas no lugar e com a ordem apropriada, nela se façam degraus e do lado dos precipícios perigosos se ponham defesas. Portanto, se tão poucos chegam à sumidade do saber, embora muitos para lá se encaminhem com ânimo ardente e valoroso, e se aqueles que chegam até certo ponto o não conseguem senão à custa de fadiga, de angústia, de cansaço e de vertigens, tropeçando e caindo muitas vezes, isso não quer dizer que para a inteligência humana haja qualquer cume inacessível, mas que os degraus não estão bem dispostos e que são curtos, gastos e arruinados, ou seja, que o método é confuso, subindo por degraus devidamente dispostos, nivelados, sólidos e seguros, quem quer pode ser conduzido a qualquer altura. Quarta objeção. 16. Objetar-se-á ainda. Há inteligências tão embotadas que é impossível fazer penetrar nelas, seja o que for. Respondo: dificilmente se encontra um espelho tão sujo que, de qualquer modo, não reflita as imagens. Dificilmente se encontra uma tábua tão grosseira na qual, de qualquer modo, se não possa escrever qualquer coisa. Mas, se o espelho está enodoado ou coberto de poeira, antes de tudo, é necessário limpá-lo. Se a tábua é grosseira, é necessário poli-la. Então não recusarão o seu serviço. Da mesma maneira, se os jovens forem aguçados e polidos, estimular-se-ão e limar-se-ão uns aos outros, de modo que todos acabem por entender tudo. Insisto firmemente na minha asserção, porque é bem firme o seu fundamento. Notar-se-á apenas esta diferença: os de inteligência mais lenta, quaisquer que sejam os conhecimentos que tenham adquirido, terão a impressão de haver atingido o seu pleno grau de desenvolvimento, ao passo que os mais bem dotados, estendendo o seu apetite de um objeto a outro, penetrarão cada vez mais fundo nas coisas e farão tesouro de novas e utilíssimas observações acerca das coisas. Finalmente, embora haja alguns espíritos completamente inaptos para a cultura, como um pedaço de madeira absolutamente impróprio para esculpir, todavia, a nossa asserção será sempre verdadeira acerca das inteligências médias, de que, por graça de Deus, há sempre uma produção riquíssima. É fácil de ver, com efeito, que os débeis mentais são tão raros como aqueles que, por natureza, são defeituosos do corpo. Efetivamente, é certo que a cegueira, a surdez, o ser coxo e a debilidade de saúde raramente são congênitas ao homem, mas contraem-se por culpa nossa. O mesmo acontece com a fraqueza intelectual. Quinta objeção. 17. Faz-se ainda esta objeção: a alguns não falta a aptidão para os estudos, mas a vontade, e obrigá-los a estudar contra a vontade é ao mesmo tempo enfadonho e inútil. Respondo: precisamente por isso se conta que um filósofo, tendo dois alunos, um estúpido e outro insolente, os mandou ambos embora, porque um, embora quisesse, não podia aproveitar, e o outro, embora pudesse, não queria. E se demonstrar que a causa do desgosto pelo estudo são os próprios professores, Aristóteles
Afirmou que o desejo de saber é inato no homem e que assim é. Vimos-lo no capítulo 15 e ainda há pouco no capítulo 11º. Mas porque, por vezes, a excessiva indulgência dos pais deprava nos filhos o apetite natural, porque, por vezes, a petulância dos companheiros os atrai para a parte frívola das coisas, porque outras vezes as próprias crianças, por causa das ocupações cívicas ou áulicas, ou ainda pela visão de quaisquer coisas externas, são afastadas das atrações inatas do espírito. Daqui resulta que nenhum desejo tem de conhecer o desconhecido, nem possam recolher-se facilmente. Com efeito, da mesma maneira que a língua embebida por um sabor não aprecia bem outro, assim também a mente ocupada de um lado não atende suficientemente ao que lhe é oferecido do outro lado. Portanto, em primeiro lugar, é necessário expulsar desses jovens aquele torpor adventício e reconduzir a natureza ao seu vigor próprio. Regressará então, com certeza, o apetite de saber. Mas quantos daqueles que assumem o encargo de formar a juventude pensam em torná-la primeiro apta para receber essa formação? Efetivamente, assim como o torneiro, antes de tornear um pedaço de madeira, o desbasta com o machado, e o ferreiro, antes de bater o ferro, o aquece, e o fabricante de tecidos, antes de fiar, urdir e tecer a lã, purga, lava e carda, e o sapateiro, antes de coser os sapatos, trabalha o couro, estica-o e pole-o muito bem. Assim também o professor, antes de se pôr a instruir o aluno à força de regras, deve primeiro torná-lo ávido de cultura, mais ainda apto para a cultura e, consequentemente, pronto a entregar-se a ela com entusiasmo. Mas quem alguma vez pensou nisso? Quase sempre, o professor toma o aluno tal qual o encontra e começa logo a torneá-lo, a batê-lo, a cardá-lo, a tecê-lo, a moldá-lo a seu modo, pretendendo que ele se torne imediatamente uma beleza, uma joia. E se o não consegue logo, e como seria possível consegui-lo? Enche-se de ira, indigna-se, enfurece-se, e havendo de admirar-nos que haja quem critique e fuja de semelhante método de educação, devemos antes admirar-nos que haja ainda quem se entregue a tais educadores. 6 espécies de inteligências. 18. Eis que se nos oferece a ocasião para fazer algumas advertências acerca das diferenças das inteligências. Umas são penetrantes e outras obtusas. Umas são maleáveis e dóceis e outras duras e obstinadas. Umas são de si mesmas, inclinadas para as letras. E outras deleitam-se em ocupações mecânicas. Destes 3 grupos de 2, resulta que há 6 espécies de inteligências. 19. Ocupam o primeiro lugar as inteligências penetrantes, ávidas de saber e fáceis de dirigir, que são as mais aptas de todas para os estudos, não sendo senão necessário ministrar-lhes o alimento da sabedoria, desenvolvem-se por si como plantas de boa qualidade. É necessário apenas usar de prudência, não se lhes permitindo que andem exageradamente depressa, para que não aconteça que definhem e se tornem prematuramente estéreis. 2. Outras são penetrantes mais lentas, sendo todavia dóceis. Estas precisam apenas de ser estimuladas. 3. 21. Ocupam o terceiro lugar as inteligências penetrantes e ávidas de saber, mas indomáveis e obstinadas. Estas são geralmente detestadas nas escolas e consideradas como se nada houvesse a esperar delas. Todavia, costumam tornar-se homens de valor se são bem orientadas. A história oferece-nos um exemplo em Temístocles, grande chefe dos atenienses. Em adolescente, era de caráter tão altivo que o seu mestre lhe disse: Meu rapaz, não virás a ser nada de medíocre.
ou serás um grande bem para a pátria ou um grande mal. E quando mais tarde alguém mostrava estranheza pela transformação operada na sua maneira de ser, ele costumava dizer: os poldros selvagens tornam-se os melhores cavalos, se são devidamente disciplinados. O que se verificou no bucéfalo de Alexandre Magno. Vendo Alexandre que seu pai Filipe queria desfazer-se como de coisa inútil de um cavalo que, porque demasiado selvagem, não suportava que ninguém o montasse, exclamou: que cavalo perdem este que, por imperícia, se não sabem servir dele? E tratando o cavalo com arte admirável, sem lhe dar açoites, conseguiu, não só nessa altura, mas durante a vida, fazer-se transportar por ele, não sendo possível encontrar em todo o mundo um cavalo mais generoso que aquele e mais digno de tão grande herói. Plutarco, depois de contar essa história, acrescenta: aquele cavalo adverte-nos de que muitas inteligências nascidas bem definham por culpa dos educadores, que transformam cavalos em asnos, porque não sabem educar jovens ardorosos e livres. 4. 22. Ocupam o quarto lugar as inteligências dóceis e, ao mesmo tempo, ávidas de saber, mas lentas e obtusas. Estas podem seguir as pegadas das que vão à frente, mas, para que o consigam, devem condescender-se com a sua fraqueza, nada lhes impondo violentamente, nada lhes exigindo severamente, mas antes e em tudo, tolerando-as, ajudando-as, animando-as, estimulando-as com benignidade, para que não desanimem. Embora estas cheguem à meta mais tarde, o resultado é, todavia, de mais longa duração, como costuma acontecer com os frutos seródios. Assim como é mais difícil imprimir um selo no chumbo, mas uma vez impresso dura mais tempo, assim também, muitas vezes, estas inteligências conservam os conhecimentos durante mais tempo que as outras, e as coisas por ela observadas, ainda que uma só vez, não se lhe escapam tão facilmente. Não devem, por isso, ser afastadas das escolas. 5. 23. O quinto lugar é ocupado por alguns de inteligência obtusa e, além disso, lentos e preguiçosos. Estes, a não ser que uma invencível obstinação a isso se imponha, podem ainda corrigir-se, mas é necessário muita prudência e muita paciência. 6. 24. Ocupam o último lugar os de inteligência débil e, ao mesmo tempo, da natureza torcida e maligna. Na sua maioria, é gente perdida, mas porque é certo que, para toda a espécie de males, se pode encontrar na natureza um antídoto, e que as árvores estéreis por natureza se podem tornar frutíferas por uma plantação conveniente, não deve desesperar-se de todo, mas ver se ao menos a obstinação pode ser vencida e removida. Se isso não for possível, deverá então pôr-se de lado esse pedaço de madeira torcida e nodosa, com a qual em vão se esperará construir um mercúrio. Não convém cultivar nem regar a terra arenosa, disse Catão. No entanto, destas inteligências tão degeneradas, apenas se encontrará uma em 1000, o que é uma prova insigne da benignidade de Deus. 25. O resumo do que foi dito encontra-se na seguinte sentença de Plutarco: não está nas mãos de ninguém que os seus filhos nasçam com estas ou aquelas qualidades, mas que se tornem bons por meio de uma boa educação, está em nosso poder. Eis o que ele diz: está em nosso poder. Efetivamente, é certo que, de qualquer mergulhão, o agricultor consegue fazer uma árvore, utilizando a mesma arte em toda a plantação. Que, todavia, todas as inteligências se podem tratar com a mesma arte e com o mesmo método, demonstra-se de 4 maneiras. 26. Que seja possível instruir
educar e formar todos os jovens de índole tão diversa com um só e o mesmo método demonstram-no estas 4 razões. Ponto 1. 27. Primeira, todos os homens devem ser dirigidos para os mesmos fins: a sabedoria, a moral e a perfeição. Ponto 2. 28. Segunda, embora dotados de inteligências diversas, todos os homens têm a mesma natureza humana, dotada dos mesmos órgãos. Ponto 3. 29. Terceira, a diversidade das inteligências não é senão um excesso ou uma deficiência da harmonia natural, do mesmo modo que as doenças do corpo são devidas a um excesso de umidade ou de secura, de calor ou de frio. Por exemplo, que é a acuidade da inteligência, senão a sutileza e a agilidade dos espíritos animais no cérebro, correndo rapidamente através dos nervos sensitivos e penetrando nas coisas. Se esta agilidade não for de qualquer modo coibida, pode acontecer que o espírito se disperse, ficando o cérebro enfraquecido ou embrutecido. Por isso, vemos que muitas inteligências precoces ou são surpreendidas por uma morte prematura ou se embotam. Ao contrário, que é a obtusidade da inteligência, senão a viscosa gordura e obscuridade dos espíritos no cérebro, a qual é necessário dispersar e aclarar por uma agitação mais frequente, que é a petulância e a altivez, senão a excessiva firmeza do coração, jamais disposto a ceder. Esta deve se tornar flexível por meio da disciplina. Finalmente, que é a preguiça, senão a excessiva moleza do coração, que necessita de energia. Por isso, da mesma maneira que, para o corpo, o remédio mais eficaz não é aquele que junta contrários a contrários, pois assim provoca-se uma luta mais violenta, mas aquele que procura a harmonia dos contrários, de modo a suprimir toda a deficiência e todo o excesso. Assim também, contra os defeitos da mente humana, o remédio mais adaptado é o método que, pondo em equilíbrio os excessos e as insuficiências das inteligências, reduz tudo a uma espécie de harmonia e de suave concerto. Segundo este critério, o nosso método encontra-se adaptado às inteligências médias, das quais há sempre muitíssimas, de tal maneira que nem faltem os freios para moderar as inteligências mais sutis, para que não enfraqueçam prematuramente, nem o acicate e o estímulo para incitar os mais lentos. Ponto 4. 30. Por fim, digo que o melhor momento para remediar as deficiências e os excessos das inteligências é quando elas são novas. Com efeito, assim como no exército, os recrutas se misturam com os veteranos, os débeis com os robustos, os indolentes com os valorosos, e são levados a combater sobre as mesmas bandeiras e dirigidos pelos mesmos comandos durante todo o tempo que dura a batalha, mas, obtida finalmente a vitória, cada um persegue o inimigo enquanto quer e enquanto pode, pilhando à sua vontade. Assim também no exército escolar, convém proceder de modo que os mais lentos se misturem com os mais velozes, os mais estúpidos com os mais sagazes, os mais duros com os mais dóceis, e sejam guiados com as mesmas regras e com os mesmos exemplos, durante todo o tempo em que têm necessidade de ser guiados. Depois de terem deixado as escolas, cada um prosseguirá os estudos com o ardor de que for capaz. Qual a prudência de que deve usar-se ao misturar inteligências de capacidades diversas? 31. Entendo aquela mistura não apenas em relação ao lugar, mas muito mais em relação ao auxílio, de tal maneira que, quando o professor encontra um aluno mais inteligente, deve confiar-lhe 2 ou 3 dos mais lentos, para que os instrua, e quando descobre um outro de boa índole, deve confiar-lhe outros de temperamento mais fraco, para que os vigie e dirija. Assim aproveitarão uns e outros, sobretudo se o professor estiver atento
a que tudo proceda segundo as normas da razão. Mas já é tempo de, finalmente, começarmos a explicar o nosso tema.